Irmãos, paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está em casa nesse momento aí, nessa crise que nós estamos vivendo aí na saúde, essa quarentena, se você tiver um tempinho, vamos fazer uma rápida meditação na palavra do Senhor, um rápido estudo que nós podemos fazer aqui nesse momento. Vamos aproveitar o nosso tempo e nos aproximarmos mais de Deus. E eu gostaria de compartilhar um pequeno estudo com você, que você pode inclusive depois continuar ele aí na sua casa, com a sua família, se alimentando da palavra do Senhor. A crise pode estar aí, os problemas podem estar aí, mas o nosso Deus também está, e a palavra dele nos dá a direção. Meus irmãos, carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia, carta que Judas escreve ali, é o livro que vem antes do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Vamos ler aqui 3 versículos, mas depois em casa você pode ler o restante dos versículos da carta e fazer aí um estudo e tirar proveito desse estudo. Então tome a sua Bíblia aí, pausa o vídeo se for o caso, pega a Bíblia, pega uma caneta e vamos um pouco aí meditar na palavra do Senhor e aprender alguma coisa aí que o Senhor tem para nós. A carta de Judas é uma carta que não tem capítulo, ela tem 25 versículos. Né? É uma carta que compõe aí de 25 versículos e é um livro curto, né? É um dos livros mais curtos da Bíblia. Vamos fazer uma leitura aqui do versículo 1, do 2 e do 3. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz, amor, vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4 também. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, apenas esses 3 versículos para a gente abrir o estudo e depois você pode continuar ele aí na sua casa, né? Isso aqui é só para dar, como se diz, estimular você a estar estudando a palavra do Senhor nesses dias aí que a gente for ficar parado, esperando aí alguma notícia, mas nós não vamos estar ociosos, vamos estar de alguma forma nos alimentando da palavra do Senhor. Meus irmãos, Judas aqui, ele é o irmão de Jesus, ele é o irmão. Ele pertencia à família humana, terrena de Jesus, juntamente com Tiago, que também escreve uma epístola. Então esse Judas aqui não é o Iscariote, é o Judas que fazia parte da família de Jesus. E é interessante que o nome Judas, ele é a forma grega do nome Judá, né? Então era um nome muito comum ali. E é interessante que Judas, ele mesmo sendo da família de Jesus, ele, no início da sua carta aqui, ele se diz servo de Jesus. Aqui a gente vê toda a humildade desse grande escritor, desse grande homem de Deus. Ele escreve essa carta aproximadamente aí por volta do ano 60 ao ano 70 depois de Cristo. E é interessante que Judas, quando ele escreve essa carta, ele não destina ela a nenhuma igreja. Paulo, por exemplo, quando escreve aos Romanos, ele está escrevendo uma carta que vai ser destinada à igreja de Roma. Quando ele escreve aos Coríntios, aos Gálatas, essas cartas são destinadas a essas respectivas igrejas. Agora Judas não. Judas faz parte de um grupo de autores bíblicos que nós chamamos de... o livro dele faz parte de um conjunto aí que nós chamamos de epístolas gerais, que são cartas que foram escritas por homens de Deus e que não foram destinadas a nenhuma igreja específica, mas foram destinadas a toda a igreja, né? a igreja no sentido geral. A carta de Judas ela foi lida em várias igrejas, em várias comunidades, não somente num lugar específico. Assim foi a carta de Pedro, assim foi a carta de João, por exemplo, na Epístola de João, e Judas ele faz isso também. O assunto central da carta se encontra a partir do versículo 3. Então anota aí, a partir do versículo 3 a gente tem o tema da carta. E qual é o tema? O tema é a importância de se batalhar, de se lutar por uma fé cristã genuína, verdadeira, pura. Então ele fala aqui no versículo, exortando-vos a batalhar pela fé
que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Para a gente entender o que ele vai dizer nos versículos seguintes, nós precisamos compreender o que significa fé aqui. Fé para Judas é o conjunto de coisas e de elementos que nós cremos. Então a fé ela é o conjunto de doutrinas e de ensinamentos da Bíblia e sobre Deus e sobre salvação que nós acreditamos. Isso é a fé. Então a fé tem como elemento a salvação em Jesus, a crença no único Deus, a crença no Espírito Santo, a justificação pela fé, a vinda de Cristo, o juízo de Deus. Então a fé é um conjunto de elementos. E Judas está dizendo que nós, como cristãos, temos que batalhar, lutar por essa fé, por esses ensinos corretos, pela verdade. A carta de Judas é um estímulo ao cristão a lutar por aquilo que é verdadeiro. No versículo 4, ele vai falar sobre homens maus que muitas vezes dissimulados, eles vão tentando perverter a fé e o ensino. Então se a gente pegar depois na sua casa, você lê a partir do versículo 5 até mais ou menos ali o versículo 16, 17, Judas ele vai trazer vários exemplos de pessoas, homens que se rebelaram contra Deus, que deixaram a fé de lado. Ele vai falar também de nações, de povos e até de anjos que deixaram Deus de lado, deixaram, por exemplo, nos anjos ele vai dizer que alguns anjos não guardaram a sua habitação original, aqueles anjos que deram ouvidos à rebelião de Satanás, né? E abandonaram a sua posição diante de Deus, e se perverteram, se corromperam. E aí nós vamos encontrar a importância de se ter uma fé viva, uma fé verdadeira no Senhor. Entender que o nosso Deus é real, entender que a palavra dele é verdade, entender que as promessas dele, elas vão se cumprir. Então nós temos que ter uma fé verdadeira nisso. E quando nós temos uma fé verdadeira no Senhor, nós estamos sendo guardados de todo mal, e essa fé, ela nos faz avançar, continuar na caminhada e perseverando na vida cristã. Então, a carta de Judas ela vai se dividir pelo menos em 2 pontos. Primeiro, Judas vai falar justamente desses falsos mestres e vai dar exemplo de pessoas que se rebelaram contra Deus, que deixaram a fé de lado. Ele vai fazer isso do versículo 1 ao 20. Do versículo 1 ao 20, Judas vai falar de Caim, vai falar de Sodoma e Gomorra, vai falar da rebelião de Coré e mostrar como que essas pessoas foram punidas por Deus, né? Do versículo 20 até o 25, que é o último versículo da carta, Judas ele já vai dar um tom aqui diferente. Ele tem agora uma comunicação mais pastoral. Ele vai estar trazendo agora conselhos e exortações aos leitores da sua carta, né? E o principal conselho é que o crente precisa se perseverar na fé, se conservar no amor. Olha só, versículo 21, versículo 20 e 21 diz o seguinte, da carta. 20 e 21. Mas vós, amados, edificando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só, ele começa a dar uma série de conselhos aos cristãos, né? Conselhos práticos que precisam ser aplicados à nossa vida. E é só assim que a fé ela passa a ser algo com sentido. Ela não pode ser somente algo pensado. Eu vou pensar aqui na fé, vou pensar na minha salvação. Não, eu vou viver essa fé e vou lutar por essa fé. Vou batalhar pela fé que uma vez me foi dada. Esse é o assunto da epístola de Judas. Ele vai expor a necessidade da igreja de lutar contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, falsos profetas, apresentando ao mundo uma fé verdadeira, viva e eficaz. Então estude na sua casa, leia a carta toda, marque os versículos mais importantes. A partir do versículo 20, note como Judas começa a dar conselhos à igreja. Nos versículos anteriores, veja como ele expõe, mostra com exemplos como que as pessoas que se desviavam da fé, e a gente vai vendo tudo isso e podemos aplicar isso na nossa vida, e isso é para o nosso crescimento espiritual. Que Deus vos abençoe. Aproveite esse tempo aí, meu irmão, para meditar na palavra do Senhor, para confiar nas promessas do Senhor e para batalhar pela fé e viver uma fé verdadeira na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.